Então, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa quarta cultural da Sociedade Científica segundo Freud. Hoje temos um convidado muito especial, que é o Lucas Bulamar. Lucas, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui conosco hoje, para conversar sobre um assunto tão importante e que eu vejo que instiga muitas pessoas, né? Que é sobre relações amorosas. Acho que é um assunto que ocupa grande espaço na nossa vida em algum momento. E que a gente vai conversar sobre tudo aquilo que atravessa a forma como a gente se sente e como se relaciona, né? E para aqueles que não te conhecem, eu vou te apresentar rapidamente. O Lucas é psicanalista, psicólogo, membro do Laboratório de Pesquisas e Intervenções em Psicanálise da Universidade de São Paulo e do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. É mestre e doutor em Psicologia Clínica no Instituto de Psicologia da USP. Autor dos livros História de uma Regra Não Escrita, A Proscrição da Homossexualidade Masculina no Movimento Psicanalítico, e O Self Anônimo, O Sujeito Winnicottiano e Sua Política. E o Lucas também vem se dedicando a estudar, né, a psicanálise a partir da não monogamia. Tem feito considerações bem legais a respeito desse assunto. Então é isso. Lucas, tenho certeza que vai ser muito bom te ouvir. Te desejo uma ótima palestra, enfim. E sei que vai ser um ótimo encontro. Tá? Passo a palavra para ti. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu falei com você recentemente que eu estava fazendo uma estruturação, né, um PowerPoint para apresentar aqui, meio inspirado em alguns cursos que eu estava dando recentemente, né? Mas eu decidi não fazer nada disso, no fim das contas, né? Então, eu pensei no seguinte. Primeiro, eu vou fazer uma apresentaçãozinha, né, em quais as questões que eu tenho debatido, né, muito mais comigo mesmo, em reflexões pessoais, e com alguns colegas também, né, o pessoal está interessado um pouco nesse campo. Mas eu vou, principalmente, depois de falar um pouquinho de como eu cheguei nas questões que eu estou pensando, que não estão, assim, muito amplamente, especificamente estruturadas, né, eu proponho que a gente converse mais abertamente, né, sobre esse tema aqui. Eu não vou ficar uma exposição de meia hora, 40 minutos para depois conversar com vocês. Então, quem tiver interesse, né, tipo, acho que vai me servir muito bem ter interlocutores nesse momento, porque eu acho que, como você bem falou, né, Carol, acho que cada um na sua própria vida, né, na sua própria experiência e também na clínica, né, quem aqui atende, eu acho que a maioria talvez aqui atenda, Sim, acho que sim. né? Eu acho que cada um está lidando com essas questões vindas de vários frentes, né? De vários lugares. Acho que cada um tem hipóteses operantes, né? Tipo, tanto para a vida pessoal quanto para as realidades, para os fenômenos vindos dos pacientes, das queixas dos pacientes, das saídas que têm sido encontradas, né? Para questões tanto contemporâneas, mas ao mesmo tempo muito tradicionais, né? Sobre o que é a fidelidade, o que é o amor, o que é estar apaixonado, né? O que é começar e terminar uma relação. Eu acho que isso tem sido muito animador, no sentido de que parece que a psicanálise, historicamente, né, apesar de ser um saber muito crítico desde o berço, né, as instituições que organizam a subjetividade ocidental, vamos dizer assim, dado o colonialismo, né, a subjetividade global, hoje eu acho que a psicanálise está muito animada pela própria crítica a essas mesmas normas, né? Que antigamente era justamente o sabor do Freud, eu acho, né? Que era olhar para a histérica, escutar a histérica e perceber que ela era, assim, vítima, de certa maneira, né? Tipo, de uma certa moral sexual repressora, né? De que existia, assim, uma questão da monogamia dentro da letra freudiana, né? Mesmo que isso não tenha sido um tema importante. Existia um progressismo muito forte em termos sexuais no Freud, mesmo que isso também não tenha sido a linha de trabalho que Freud desenvolveu, né, a crítica à sexualidade repressora, à moral repressora, que isso foi retomado depois por Reich, né, depois criticado por Foucault. Então, acho que a psicanálise ela tem uma inspiração crítica muito forte, né, uma inspiração progressista muito forte. Só que, infelizmente, né, acho que em termos muito mais gerais, se a psicanálise tem essa veia progressista e crítica, o corpo da psicanálise, historicamente falando, é um corpo bastante conservador.
muito mais pelos psicanalistas do que pela própria psicanálise em si, pela teoria freudiana, vamos dizer assim, né? Então, eu queria convocar vocês como psicanalistas, escutadores da subjetividade, pessoas vivendo as questões que eu acho que a gente está debatendo ultimamente, né? Tipo, e pessoas também que trazem hipóteses, né, para atravessar esse momento de questionamento de alguns parâmetros importantes do que é organizar as relações, né, no geral, não só as relações amorosas. A minha história acadêmica, né, e clínica também, ela é bastante atravessada uma pela outra. Eu vim para São Paulo em 2011, eu sou originalmente lá do Mato Grosso, mas eu me formei em Ribeirão Preto. E logo no mestrado, eu estava muito interessado em estudar como que a psicanálise pensou a questão da homossexualidade masculina. Porque eu já tinha, né, alguns voluntários de um estudo que eu fiz lá em Ribeirão Preto, e era um estudo sobre estudantes de medicina, não tinha nada a ver com esse tema especificamente, mas isso me levou a trazer essa questão, né, do como que a psicanálise estava encarando a questão dessa escolha de objetos, especificamente falando, porque eu estava estudando ao mesmo tempo o Winnicott, né, que é um autor que eu estudo bastante até hoje, do grupo de estudo, inclusive, e, desculpa, viu, gente, às vezes vai rolar uns latidos aqui. E aí eu queria fazer um estudo para juntar uma certa compreensão do Winnicott que eu tinha e algumas coisas estranhas que eu via na psicanálise até então sobre a questão gay, vamos dizer assim, né? Eu me lembro até hoje que uma das pessoas que era importante para a minha iniciação científica em Ribeirão Preto começou com umas falas muito esquisitas sobre a questão gay masculina e tal, e eu falei assim, bom, acho que tem aí um ponto importante para se pensar, né? Por que você está dizendo isso? Parece um discurso tão passado, né? Tão antigo. Enfim, eu fiz um mestrado que foi muito legal, junto com o Daniel Kupperman, né, que foi meu orientador também no doutorado. E eu sou, assim, é um trabalho do tipo que você fala assim, agora só falta plantar uma árvore e ter um filho, sabe? Porque tipo, é um livro muito legal, assim, que saiu. Foi reeditado agora de novo. E era nesse mestrado, né, eu quis saber por que a psicanálise, na sua forma institucional, né, na formação psicanalítica organizada pela IPA, né, por que ela discriminava e não deixava entrar candidatos que eram abertamente gays, né? A questão foi sobre a questão masculina, né, sobre a homossexualidade masculina, porque não tinha quase nada escrito sobre a homossexualidade feminina. Então, dada a falta de arquivos, né, eu não ia conseguir fazer uma pesquisa interessante com material. Então, eu foquei nesse tema. E foi muito bacana ter pesquisado isso, né? Tipo, de perceber que no círculo freudiano, especialmente pelo Freud, essa questão não tinha nem pé nem cabeça, né? As pessoas deveriam ser aceitas para a formação, mesmo sendo gays, isso não depunha contra elas. Mas depois a coisa se formou de tal maneira, né? Se encastelou de tal maneira que a psicanálise se tornou uma espécie de aliado do status quo. Então, era importante que os analistas fossem normais, em todos os sentidos, né? No sentido da raça, assim, por isso que sempre houve mais analistas brancos do que negros, e também no sentido do comportamento sexual, né? Eles deveriam ser transparentemente heterossexuais, por mais que os psicanalistas amem dizer que são neutros, né? Que pouco importa como eles sejam, o que importa é o que o paciente projeta neles. Isso é uma bobagem, né? Porque tem parâmetros, eles estão sempre a favor, vamos dizer assim, dos caracteres mais estereotípicos da normatividade, né? E não é diferente também na questão conjugal, né? Não sei se todo mundo é familiar, mas para você entrar na IPA, você tem que passar por 2 entrevistas, né? E além de tudo, fazer uma carta de intenções, um memorial, uma coisa super complicada, assim, né? Era mais complicado antes, mas eles fazem uma espécie de screening no candidato, né? E uma das questões sempre resvala sobre o seu status, como é status mesmo? Estado conjugal? Como é que fala isso mesmo? Eu acho que sim. Estado civil. Estado civil. Mas acho legal falar sobre esse processo de inclusão, assim, lá na IPA. A gente não fala muito sobre isso. Tá na IPA, Carol? Você tá, né? Oi? Tá na IPA? Não. Tá. Tem a Sociedade Psicanalítica, essa aqui é científica. Daí, sim, é ligada à IPA. Então,
porque isso se transformou bastante nos últimos tempos, né? Tanto que no final do livro eu tento entender, tanto que chama de História de uma Regra Não Escrita, né? O livro. E é justamente uma regra não escrita porque ela foi negada, né? Em um certo momento, com exatidão em 2002, quando a IPA editou uma regra de que eles nunca iriam discriminar candidatos homossexuais. Isso literalmente falando, estava escrito isso, né? Não discriminaremos candidatos com base na orientação homossexual, né? E também raça, classe, etc. Então, várias pessoas que já estavam lutando para que isso fosse incluído, que saíram do armário no meio do processo analítico, ou então já sendo analistas de dados, causou uma turbulência muito forte. Mas eu percebi uma coisa muito interessante, assim, porque, de repente, a partir dos anos 2000, 2010, e isso é uma tendência hoje bastante inclusiva, especialmente aqui na IPA em São Paulo, que é onde eu conheço mais as pessoas, os analistas, etc., isso já é uma questão que parece resolvida, as pessoas não são, de fato, mais discriminadas por serem gays. Mas eu percebi uma coisa interessante. Quase todos os candidatos que foram aceitos, mesmo sendo gays, eles eram perfeitamente monogâmicos, né? Eles eram perfeitamente conjugalizados, vamos dizer assim, sabe? Ou seja, havia uma espécie de conivência com um caractere normativo que era, apesar de você ser gay, você não topa, né, a imagem, a aparência, o que o preconceito dizia ser o comportamento homossexual na década de 80 e 90, né, especialmente antes da epidemia de AIDS. Então, as pessoas tinham uma certa respeitabilidade social por um comportamento bastante heterossexualizado, né? Os gays eram masculinos, não eram flamboyantes, não eram, como é que chama? Camp, né? Não tinha aquela coisa evidente, né? Ou como se dizia antigamente, efeminado. Minha mãe falava muito efeminado. Então, além de tudo, tinha essa questão de eles terem, né, cada um o seu par, né? Mesmo que fosse um outro homem, isso depunha a favor de uma certa sustentabilidade dos laços, né? Isso é muito interessante, porque uma das coisas que aparecia mais no argumento daqueles que eram contrários à aceitação, né, de candidatos gays, era a ideia de que eles não conseguiam sustentar vínculos afetivos por muito tempo, né? E isso era uma marca muito interessante de uma certa sexualidade marginalizada, né? Porque a gente está falando de uma espécie de um comportamento sexual propriamente dito, né? Que era constituído pelo regime de não visibilidade, né? Como não se ocupava os regimes os regimes centrais, vamos dizer assim, de trânsito e reconhecimento, né, do que era ser um ente relacional, estar em relacionamento ou relacionamentos, né? As coisas aconteciam numa espécie de clandestinidade, num certo mercado de afetividades muito rápidas, né? E isso era uma coisa bastante interessante, porque isso levou, né, o Michel Foucault, numa entrevista que, se não me engano, ele deu em 1982, chamada Amizade como Modo de Vida. Eu não sei se vocês conhecem esse texto, mas é um texto precioso, é um texto muito, muito bom. O Foucault, para quem não sabe, o Foucault era gay, né, óbvio. Tanto que ele escreveu a história da sexualidade, e uma das coisas que ele estava tendo como alvo, né, como alvo da crítica, era a própria psicanálise, né, a hipótese repressiva, mas também o conservadorismo psicanalítico. E ele queria poder dizer, ele queria dizer nesse livro, né, tipo, qual que era a genealogia da homossexualidade, diz assim, né, tipo, do caractere homossexual, da personalidade homossexual, da identidade, né, que diferente da sodomia, na Idade Média, Idade Moderna, né, o homossexual virou uma espécie. E um dos saberes, uma das ciências que mais contribuiu para se pensar o que era essa espécie foi a psicanálise, né. Então, além desse livro, né, que era um livro mais histórico, vamos dizer assim, os outros serão também as outras histórias da sexualidade, um livro mais genealógico, o Foucault começa a se interessar muito mais pela ética, né, e especialmente as possibilidades éticas relacionais que emergiam do modo de vida gay, né. Eu estou falando de duas histórias paralelas, vejam, né, a psicanálise por um lado, se debatendo com essa coisa do quem que deveria ser aceito ou não, e o Foucault dizendo é desejável ser gay, não porque por causa da nossa promiscuidade sexual, da nossa invenção de uma outra forma de gozar, de uma outra forma de sentir prazer, mas não. A experiência gay para o Foucault, ela tinha linhas de fuga das normas sociais, inclusive da forma casal, né?
Porque ele já observava, então, que havia um campo de experimentação muito mais forte, aquilo que os conservadores chamavam de uma promiscuidade excessiva, né? De uma falta de sustentação de vínculos e tal. E aí, e o Foucault escreve não, dá essa entrevista, que eu recomendo muito que vocês leiam, ela está online, dá para encontrar gratuitamente em qualquer lugar, assim, que é da amizade como modo de vida. Ele falava que era justamente isso, né? Que era desejável observar o modo de vida gay e trazer algumas outras possibilidades éticas, né, que não existiam na forma casal monogâmica, se dizer, né? Ou seja, até os ditos heterossexuais poderiam se aproveitar dessas experiências que estavam sendo refundadas do amor entre homens, né, do estar junto entre homens, e não necessariamente se conformar a essa forma heterossexista que é a monogamia, né? Só que aí veio a AIDS, né? A coisa ficou mais complicada mesmo. Morreu muita gente, inclusive o próprio Michel Foucault, né? E aqui entre os nossos, né? Caio Fernando Abreu, Cazuza, Renato Russo, lá. Então, esse modo de vida tomou, né, um retrocesso, né? Sofreu um retrocesso muito forte. Então, pode ser que, né? Uma das maneiras pelas quais almejou-se a sobrevivência, né? Das pessoas, né, tipo, de homens homossexuais, de mulheres também, mas especialmente homens homossexuais, era a monogamia, né, que é, propriamente, uma relacionalidade mais esterilizada, né, porque você só tem um parceiro, teoricamente, né, mas oficialmente falando, você só tem um parceiro, você escolhe, né, elege só uma pessoa para ser a sua parceira sexual, né, a fidelidade é um eixo organizador muito importante da monogamia, e por aí vai, né? Então, houve essa conformação quase como uma espécie de gesto de sobrevivência. Mas não só. Houve uma luta muito forte por respeitabilidade, né, por parte dos homossexuais, especialmente os mais militantes da década de 80, que atravessaram a década de 90 até os anos 2000, também sofrendo por causa do estigma do HIV, mas especialmente também porque desejava se ocupar esses espaços de visibilidade, né, obter reconhecimento. Então, e acabou acontecendo uma concessão, né, que era nós somos respeitáveis, inclusive para a própria psicanálise, porque olha aqui, a gente também consegue estabelecer relações afetivas de longo prazo, íntimas, profundas, né, que todas as associações, né, as palavras que a gente tende a pensar, né, junto do que é ser um marido, uma esposa, né, um monogâmico, provavelmente dito. Então, foi essa questão que começou a me dar uma pulga atrás da orelha, sabe? Tipo, por que a potencialidade de uma reinvenção de um modo de vida, né, que vinha das margens, né, como várias outras que também vinham das margens para poder pulverizar, complexificar vínculos que estavam cada vez mais, não sei se dizer inadequados, mas que ficavam cada vez mais monótonos, né, vamos dizer assim, tipo, muito careta, sabe? A gente veio de uma geração do desbunde, né? Tipo, veja, os Novos Baianos, né? Os Doces Bárbaros, todo mundo trazia um pouco essa questão, os hippies. Só que, de repente, isso se tornou muito conservador, né? Por que isso aconteceu, de repente? Talvez tenha sido a AIDS. Quem mais pode explicar isso, né? Então, isso é uma discussão que eu vou deixar agora aqui no cantinho. Eu vou trazer a outra, né? Que é a seguinte. Justamente porque eu debato essas questões já faz pelo menos 11 anos, né, tanto em artigo quanto no livro, em algumas aparições também que eu faço, né, em conferência, pública, eu comecei a circular muito, vamos dizer assim, né, como psicanalista, por uma certa... Eu acho importante, geralmente, dizer isso, qual é o nosso recorte, né, mas o público que eu atendo majoritariamente falando é um público gay masculino em São Paulo, né, e muito mais do que os heterossexuais, ditos heterossexuais, né? Sempre houve uma experimentação com formas de sociabilidade diferentes, né? Entre as pessoas que eu sempre atendi. Eu ouso até dizer que, como hipótese, né, que existe um retorno às mesmas experimentações que aconteciam antes da epidemia do HIV, né? Porque hoje, não sei se todo mundo conhece aqui, mas as pessoas tendem a consumir muito mais PrEP, né? Que é aquele remédio que você toma que previne, né, o contágio pelo vírus HIV. O uso de camisinha, inclusive, está sendo prejudicado por causa disso, né? Então, a sífilis está aumentando muito, mas mesmo assim não é HIV. São homens, né? Antes de tudo, existe uma sociabilidade, né? Existe uma socialização masculina
e aí a gente pode entender junto com a biologia, se quiser, eu não sou muito a favor disso, mas tem uma certa questão hormonal, tem uma questão das pulsões, uma questão do corpo, uma questão do que é ser homem, que pulveriza muito mais a sexualidade masculina no mundo, né? Vamos dizer assim, ela é muito mais à flor da pele, vamos dizer assim. Então, em síntese, é uma comunidade, é um público majoritariamente jovem, mas não tanto, né? O recorte que eu atendo, né? Jovem, mas não tanto, chegando quase na casa dos 40 anos, com uma certa crise, né? Tipo, porque já não está mais tão viril quanto antes, então existe um uso de hormônios muito forte, existe uma hipervirilização muito forte também, e aí que é o ponto que eu acho mais interessante, né? Porque, de novo, talvez vou tentar organizar tudo isso que eu estou falando com uma seguinte questão, né? Quais são os destinos da monogamia hoje, né? E eu só consigo dar essa resposta a partir de uma resposta como clínico com o público que eu atendo. Eu não acho que a gente pode dar uma resposta, né? Eu como pesquisador, eu não acho que a gente consegue dar uma resposta sobre a subjetividade contemporânea. Eu acho que o psicanalista adora falar isso, né? Geralmente se chama um grande psicanalista e fala assim, o que está acontecendo com a subjetividade contemporânea? Sei lá, velho. Vamos no Afeganistão perguntar como é que está a subjetividade contemporânea no Afeganistão, sabe? Mesmo nos Estados Unidos, ou então em Ribeirão Preto, que é onde eu morei para fazer a faculdade, né? Nasci lá também. A subjetividade ribeirão-pretana é completamente diferente da subjetividade paulistana da Santa Cecília, sabe? Da Vila Madalena. É completamente diferente. Então, existe, claro, né, um discurso que circula, né, nesse mundo globalizado, mas eu acho que a possibilidade da experimentação, né, no dia a dia, da assimilação, do fazer sentido do discurso, isso depende muito da geografia e entre outros fatores, né? Eu acho importante deixar essa nota de rodapé. Mas, enfim, o que eu estou dizendo é que existe algo que está acontecendo, né? Que é uma certa crise, né? Do que seria antes desejável, que era essa normalidade da monogamia, mas, ao mesmo tempo, um compromisso, uma formação de compromisso que preserve, né, as principais, ou pelo menos a principal forma, né, estruturante, medular, vamos dizer assim, do que é a monogamia, que é ter um parceiro, né, ou uma parceira também. Se a gente quiser comentar também sobre esses pares heterossexuais também estão experimentando a mesma coisa. O que eu estou falando praticamente, né? Estou dizendo que na experiência do dia a dia, na experiência das relações, as pessoas têm muita dificuldade de abandonar de todo o que é a monogamia, né? Que é, majoritariamente falando, as normas que emanam e circulam a forma casal, né? Que é ter um parceiro ou uma parceira, né? E estabelecer com ela ou com ele uma relação contratual, e tentar quebrar os principais parâmetros que organizam essa instituição que é a chamada monogamia ou a forma casal. Então, o que eu mais vejo hoje, estava inclusive agora há pouco atendendo um paciente que estava numa puta crise porque o namorado pegou um cara escondido. E ele até então, 6 sessões que a gente teve, até então ele estava falando, não, nós somos monogâmicos. E aí ele voltou e disse, não, porque eu recebi uma mensagem do cara que ele ficou, dizendo que ele pegou meu namorado, não sei o quê, eu fiquei muito puto. Eu falei, mas peraí, vocês não eram não monogâmicos, né? Como é essa história? Vocês entendem? Aí, não, mas a gente tem alguns acordos, né? Ou seja, é muito importante ainda manter essa célula, né? E eu vou derivar a coisa já para uma hipótese de trabalho que eu tenho, né? Agora, numa pesquisa muito mais acadêmica, não seja institucional ainda, né? Porque eu estou fazendo pós-doc, não me lembro do meu doutorado, já terminei, não tenho nenhum deadline, agora deu. Que é a ideia de que estar em casal, né, ainda é algo que parece extremamente desejável, porque as pessoas, de fato, obtêm boa parte do senso de identidade pelo par que eles conseguem estabelecer, né? Acho que isso é muito verdade para o gênero, né, em termos de gênero, especialmente para mulheres, né? Como a gente diz hoje, especialmente depois dos 30 anos, é muito difícil você entender que existe outras alternativas a não ser o estar sozinho, né? Porque se pergunta, você está sozinho? Não, tenho os meus afetos, né? Tenho uma rede de pessoas com quem eu me relaciono. Não, você não tem namorado? Então você está sozinho, né? Existe uma certa ideia de que há uma incompletude para aquelas pessoas que chegam numa certa idade, né?
para todo mundo, mas especialmente depois dos 30 anos, depois de uma certa adultez, mas assim, e se você não tiver alguém, você não está definido enquanto um ente, né? Na sua própria identidade, existe alguma coisa faltante, né? Eu acho que as questões são um pouco nessa ordem. Então, existe uma perenidade, uma resistência, uma solidez, uma resiliência muito forte na ideia da forma casal, muito mais do que da monogamia em si. Porque se a gente definir monogamia, entre algumas outras coisas, como um contrato de exclusividade sexual, não parece mais ser tão importante. Pelo menos as experimentações estão começando a quebrar um pouquinho do que é a exclusividade sexual. Mas, né, ainda existe outros parâmetros em que essa forma casal seja tão resiliente, né, seja tão importante. E uma delas, eu acho que é o próprio senso de identidade, né, que o outro doa para você no momento que você se sente acompanhado, que tem alguém fiel a você de uma ou outra maneira, né, que não seja sexual, mas que ela, de alguma maneira, te prioriza, te coloca acima de uma certa escala hierárquica, que vai fazer alguma coisa por você caso você precise. Então, ainda existe essa que parece ser super importante. É muito difícil abrir mão disso, né? Eu falei um pouco sem parar. Eu quero saber de vocês agora, se vocês também dividem um pouco essas questões na clínica, das pessoas começando a descobrir o que é estar em casal. Fala um pouquinho, Carol. Você também atende, né? Oi? Não ouvi, Você também desculpa. atende? Sim, 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 Ah, tá. atendo. Então, Ótimo. me chama muita atenção isso que tu comenta, assim, porque eu percebo que, apesar de as pessoas estarem cada vez mais se relacionando de forma afetiva e sexual com outras pessoas e tendo uma liberdade maior nesse sentido, eu percebo que existe uma busca ainda de encontrar a pessoa certa em algum momento da vida, assim. Que geralmente acompanha as angústias dos pacientes, né? No sentido de, eu tô mas que é a pessoa certa? Como é que eu sei que é a pessoa certa? Em que momento eu defino isso? É no sexo, é quando a gente vai conversar, é quando tem interesses em comum, é quando a gente admira profissionalmente, enfim. E aí eu vejo que tem muito esse ideal, assim, né, de alguém que vai nos preencher a nossa cara metade e que a monogamia sustenta isso, né, de que a gente tem como se encontrar uma pessoa que vai nos satisfazer plenamente, em todos os aspectos. E aí eu fiquei pensando até o quanto a indústria, o cinema também, bom, a gente vai ver filmes, né, e quando vê a gente tá lá encantado por aquele casal maravilhoso que ficou junto e no finalzinho do filme, eles casaram, foram felizes para sempre, né? Só que é isso, o amor, ele começa e tá no bom, assim, né? Não nos contam que, que o amor não, ele não é algo fluido, fácil, assim, simplesmente acontece. E eu fico pensando o quanto é exatamente nessa parte, assim, que a gente vai se perdendo, porque a gente busca um ideal, a gente busca algo que vendem para nós como amor, mas que é a paixão, né? E aí, quando começa a aparecer as frustrações, os defeitos do outro, enfim, a gente não Sim. aguenta, né? E aí, fiquei pensando nisso. Eu acho que este ideal de casal, ou a própria monogamia, sem o discurso romântico, né? Eu diria Pois que muito é. mais que a paixão em si, o que sustenta a estética, vamos dizer assim, né, da monogamia, é o romantismo, é o ideal romântico. O que também produz sujeitos, né? Eu acho que muito mais do que, por exemplo, eu estava pensando muito isso sobre... Eu comecei a tentar organizar umas questões sobre a genealogia da monogamia junto da psicanálise, né? Porque a gente pode, e muita gente já fez isso, tem feito bastante, genealogias da psicanálise, né? Pensando pré-edípico, pensando no complexo de Édipo, né? Por que nós nos tornamos heterossexuais, ou homens, ou homossexuais, e mulheres, e todas as formas mais variáveis possíveis, nessas posições subjetivas, né? Acho que a psicanálise ela tem respostas muito boas e muito pouco românticas nesse sentido, né? A psicanálise, pelo menos a freudiana, né, isso não é verdade para vários outros autores, mas a psicanálise ela sempre foi mais típica do que romântica, né? E nesse sentido, a gente pode pensar, e o Freud mesmo escrevia aí sobre gênero, que nós nascemos, né, nós nos constituímos em várias posições de sujeito, em uma perversidade polimorfa, como se diz,
que ao longo do tempo e de acordo com as restrições sociais, ou seja, uma marca do convencional muito forte age sobre o sujeito, né? Sob a voz da lei, sobre o pai, sobre a voz da norma, que faz com que você abra mão desse ou daquele impulso, né? Desse ou daquele desejo, dessa ou daquela funcionalidade. Então, existe ao mesmo tempo uma marca trágica, que é o sujeito que sofre porque ele não pode realizar o seu desejo no mundo, ele vai ter que se conformar de alguma maneira, né? E o Freud era muito militante em algum momento da vida dele, não sei se vocês conhecem o texto lá sobre a sexual civilizada, em que ele era muito explícito ao dizer que a moral sexual civilizada contemporânea a ele, né, era empobrecedora, né, do que havia de criativo na sexualidade. E o Freud, ele estava a um passo de fazer isso também sobre o que era ser monogâmico, né? Tem um texto, não me lembro o ano agora, que chama O Tabu da Virgindade, que o Freud fala que a monogamia foi feita para a dominação feminina, né? A posse exclusiva a espinha dorsal da monogamia, isso é Freud, né? Ou seja, isso é muito interessante, de se pensar que o cara que entendeu que tem que se conformar a uma sociedade que não atende, né, aos seus impulsos, não colocou a monogamia como algo essencial do sujeito, né? E isso não é verdade para todos os psicanalistas, e é isso que é um ponto importante. A teoria psicanalítica, né, especialmente com a base freudiana, não estou falando das revisões, das reinterpretações, dos pós-freudianos, aí dos mais conservadores possíveis, tentando elaborar uma teoria, mas Freud, especialmente os primeiros freudianos, eu estou pensando especificamente aqui no Otto Gross, que era um psicanalista, colega do Jung, vienense também, ele era anarquista e poliamoroso, né? Ele tinha críticas muito fortes à monogamia, acho que em poucos textos traduzidos no Brasil. Eu espero ter contato com eles mais à frente, né, quando eu começar a organizar mais a pesquisa, mas o Otto Gross era um homem bastante progressista nesse sentido, porque anarquista, né? E ele era completamente contrário. Eu não acho que Freud seria contrário a alguma coisa, né? O Freud não tinha uma posição tão militante assim quanto um Otto Gross, por exemplo. Mas o fato é que a teoria psicanalítica de base ela é muito mais crítica, né? Mais do que progressista, ela é mais crítica do que a clínica psicanalítica, né? Infelizmente falando. Então, assim, com esse interesse mais de uma certa pesquisa não estruturada, mais aberta, eu tenho conversado com muita gente, inclusive muitos pacientes que se identificam como monogâmicos, né, ou poliamorosos, ou anarquistas relacionais, de grandes figuras da psicanálise daqui de São Paulo, e existe um certo consenso até de dizer que quando se diz, não, eu optei por isso, eu quero namorado ou namorada, as pessoas devolverem isso como se fosse um sintoma, sabe? Devolverem isso como se fosse um desvio, assim, não, peraí, você está atuando, sabe? Os mais clarinianos vão dizer isso, não, porque é uma atuação. Como assim, gente? Em que momento, em que lugar do psiquismo está escrito que a gente vai ter que necessariamente encontrar um par? Esse é o ponto. A teoria psicanalítica é trágica, ela não é romântica, né? Não tem um script básico que o humano vai se desenvolver, mas os psicanalistas têm isso, né? A gente, agora vou colocar a gente, né? Nós psicanalistas, a gente opera de acordo com a normatividade, a gente não opera contra a normatividade. Então, quando a gente interpreta alguma coisa que parece para a gente um desvio da norma, a gente patologiza o paciente, né? Isso acontecia frequentemente com a homossexualidade feminina e masculina, e eu acho, né, não sei se alguém passou por isso aqui, mas eu acho que isso acontece também no sentido do como que você interpreta, como você organiza suas relações, né? Que tipo de relacionalidade você quer hoje? Se você quer ser monogâmico, ninguém vai interpretar isso, né? Ninguém, por exemplo, né? Eu sou tosco. Esse paciente meu que estava reclamando agora há pouco, né? É porque ele foi no quarto de hotel do rapaz e não me avisou. E eu até perguntei se vocês não eram monogâmicos, né? Então, teve um momento que eu peguei e falei assim, e ele se dizendo que estava ficando deprimido, fez o maior caô lá, fez uma bagunça com o namorado, ficou putaço. E aí eu perguntei para ele, que eu acho que é uma pergunta que, por exemplo, a gente faria isso, né? Se o psicanalista de fato fosse muito interessado em investigar o psiquismo de qualquer paciente, você perguntaria para as pessoas por que elas são heterossexuais. Você perguntaria para as pessoas por que elas são cisgênero, por exemplo, sabe? Você teria esse interesse de pesquisa na clínica, né? É sintomático, não é? Assim como a sexualidade é um sintoma, a sua heterossexualidade também é. Então, eu perguntei para ele, assim, eu falei,
Mas por que você acha que a sexualidade do seu parceiro é pessoal, né? Por que você acha que isso tem a ver com você? Gente, as pessoas não conseguem responder essa pergunta. Mas pensa comigo, você não acha que isso é uma pergunta operativa, que isso não causa um tipo de inquietação, um tipo de convite a uma inquietação, que é a raiz da interpretação, né? Isso vai mobilizar o paciente de tal ou qual maneira. E eu estou problematizando uma coisa muito simples, que é porque você acha que a sexualidade e o exercício da sexualidade do seu parceiro diz alguma coisa sobre você. Por que isso afeta a sua autoestima? A do seu amigo não afeta, afeta. Né? Com quem ele transa, com quem a sua amiga transa, isso não afeta você. Você ainda ama ela de qualquer jeito. Por que a do seu namorado afeta? Isso é uma questão psicanalítica, eu acho, né? Eu acho que isso é uma questão que pode entrar no campo psicanalítico para a gente poder pensar por que a monogamia tem raízes psicológicas tão profundas. Porque a gente é monogâmico de berço? Porque a gente teve uma mãe, um pai, né? Eu acho que tudo isso opera de uma maneira muito interessante a partir de agora no nosso campo, né? Uhum. E vocês, gente, vocês têm visto mais gente se questionando disso? O que vocês pensam? Acho que a Margot quer falar ali. Cadê Margot? Ali. Não tô vendo aqui. Margot, tá sem som. É. Não dá para ouvir. Olha o microfone. Tá, agora sim. Agora me ouve? Sim, agora Tá. sim. Problema era do aparelho aqui. O Lucas, obrigado, adorei te ouvir. Só que tu me deixou pensando muitas coisas aqui. Em relação bom, heteronormatividade, a gente sabe muito bem de onde vem tudo, e a gente sabe que coisa boa que as pessoas hoje podem ser autênticas e cada um ser o que é. Tá? Mas me chamou a atenção uma coisa assim que eu tive a impressão, pelo menos, que tu insistiu muito na questão que um casal, não importa se é hétero ou se é homo, mas enfim, um casal que vive monogamicamente, ele é um casal que está, entre aspas, conformado. Como se a pessoa precisasse, tipo assim, como se não fosse uma coisa genuína, dois parceiros se escolherem e viverem uma vida, não é? Como um casal e construírem uma vida. Porque o que eu pensei, assim, é óbvio que não existe príncipe encantado no cavalo branco, nem a princesa que te dá um beijo, ela vai acordar. Isso é conto de fadas, isso é uma coisa da adolescência, isso é uma fantasia infantil, que está mais ligada a uma coisa histérica, que está lá presa ainda no ético, enfim. E eu entendo assim, que dentro desse contexto, o que desaparece não é o amor, até porque o que é o amor? Eu até hoje eu não sei definir o que é o amor. Uma relação é muito mais do que uma paixão. A paixão é o que cega, né? A paixão é adolescente. Até que tu consiga enxergar quem é teu parceiro, enfim. Aí existem outras que é muito gostosa, muito boa de ser vivida, mas que vai durar o tempo que ela conseguir durar. Mas eu fiquei com a sensação assim, como se fosse um pulo para o outro lado, sabe? Parece que, de repente, um casal que escolhe viver uma vida monogâmica, ele não é uma escolha genuína. Eu tive a impressão que tu me passou isso. Como se isso não fosse uma escolha genuína, e sim como se fossem duas pessoas que se meteram numa casinha porque a sociedade quer que eles sejam assim. Eu não tenho essa impressão. Até em relação, tipo, a alguém que vai fazer uma formação analítica, qual é a impressão que eu tenho? Quando tu vai para a tua terapia pessoal, certas buscas tu encontra ali, porque são buscas outras que não são por um parceiro, por uma parceira ideal, mas são faltas que tu tem, que tu tenta buscar em outra pessoa. No momento que tu te trata, certas buscas incríveis e frustras, elas acabam. E tu acaba te encontrando, te relacionando, te completando com uma pessoa, num comprometimento que eu entendo genuíno. Eu não tenho a impressão que as pessoas vivam juntas porque a sociedade diz, não é? E se alguém aliviasse o superego, elas iam sair por aí escolhendo... Até porque a não monogamia, ela pode ser não monogâmico e viver apenas como um único parceiro, né? Eu acho que é muito mais de posicionamento
política, assim, enfim, do que a questão de se relacionar com outras pessoas, né, Lucas? Pois é isso que eu estou tentando Sim. entender. Tanto É muito mais para tanto, pensar, né, sobre a forma de se Sim, relacionar. tanto naquela... foi por isso, porque quando eu digo inconformidade, né, você falou conformista, né, eu nem lembro que eu falei, se eu falei conformista ou de certa maneira, o que eu quero dizer é que, assim, a regra, a norma é a monogamia, né, estar em conformidade não necessariamente significa ser conformista, né, mas normalmente é. Então, acho que existe uma certa diferenciação, é como se a gente falasse cisgênero ou transgênero. Fala que eu, por exemplo, sou um homem cis, não significa que eu necessariamente seja um homem clássico, né, ou um boy lixo, ou qualquer coisa do gênero, né? Tipo, talvez eu seja muito mais do que eu queira ser. Mas o ponto é que, assim, eu estou nos conformando. Isso não seja que eu seja não significa que eu seja conformista, né? Acho que eu dei um pouco a impressão de que seja Não, conformista nesse sentido, não é isso que eu estou dizendo. Existem possibilidades criativas de viver mas relações que sejam monogâmicas. Mas aí tem a segunda coisa, rapidinho. A questão é muito mais, Margot, de não pensar caso a caso. Por exemplo, você tem uma pessoa em mente que vive criativamente a própria monogamia, né? Ou a escolha relacional dela por um parceiro ou uma parceira. Isso é possível, óbvio. Eu não estou apontando para individuais, né? Tipo, quando eu penso em questões mais investigativas, né, teóricas, na ética psicanalítica ou na própria teoria psicanalítica, eu estou pensando, ou quero pensar, eu acho que essa é uma questão importante, porque a gente não tem uma definição operativa ainda do que é a monogamia, eu quero pensar a monogamia como estrutura, entende? O que define a monogamia? Não é só duas pessoas se relacionando, é uma série de parâmetros normativos que organizam essas relações. A hierarquia, a renúncia, né? E todas as outras coisas, outros fenômenos afetivos que reforçam esses parâmetros. O ciúme, a exclusividade, o desejo de ser completo para outra pessoa, o desejo, né, de ter aquilo lá que a outra pessoa representa como um enigma, como uma resposta do meu próprio enigma. Tem várias respostas possíveis, mas ainda é uma questão muito aberta para pensar a monogamia como estrutura, e não como um fenômeno de casais, necessariamente. Entende, Margot? Não sei se eu estou... em tudo que tu falou, eu acho que hoje a gente está correndo um risco muito sério, assim. Eu não estou falando em termos assim de moralizar relações, longe disso, mas eu acho que às vezes os discursos, mesmo entre colegas, não é, que pensam dentro de um mesmo contexto, a gente não vai ter a mesma conversa, por exemplo, com um advogado, com um engenheiro, o contexto deles é outro. Mas dentro do nosso contexto, alguns discursos me soam politicamente corretos. Eu estou sendo bem honesta na impressão que eu tive. Mas me dá Tipo mais assim, exemplo. Assim, como por exemplo, como se tu pega um paciente que não consegue ser monogâmico, ou só um pouquinho, ou que ele tem lá o seu parceiro, mas que de vez em quando ele precisa, entre aspas, pular um muro. E óbvio que tu não vai agir criticamente em relação a esse paciente, mas a mim me parece razoável, me parece, não é? Que eu entenda isso como uma coisa sintomática. Eu não consigo entender como uma coisa normal, e não estou falando normal de normativo, de norma, de botar na casinha ou na caixinha, que alguém que está tentando construir uma vida com outra pessoa precise ir lá se relacionar com outras pessoas. Não estou falando no sentido moralista, mas eu tenho a sensação que essa pessoa está em busca de alguma coisa. Que eu espero que um analista, quando vai fazer a sua formação, ele, na sua terapia pessoal, ele consiga resolver as coisas que o deixariam em busca de alguma coisa que ele não sabe o quê, que se reflete numa relação teoricamente monogâmica, onde de vez em quando alguém tem que pular um muro. Então, eu acho, eu não tem nada a ver se o analista é homossexual ou heterossexual, mas é alguém que se conhece, que sabe quem é, e que eu imagino que na sua terapia pessoal ele resolveu aquelas coisas que o fariam ir buscar coisas que ele não sabe o que nem onde. Esta busca incansável e que nunca vai ser encontrado o que precisa. Então, eu não consigo ver com bons olhos um discurso onde se olhe, tipo assim, esta poligamia ou esta fuga da monogamia, fugiu, passou o fim de semana, voltou para casa, como uma coisa normal. Isso, para mim, é uma coisa sintomática. E quando eu falo em normal, não estou falando norma, não estou nem falando em casal homem e mulher, eu estou falando uma relação a dois, onde se está construindo uma vida. Então, a impressão que eu tenho é que, de vez em quando, o discurso fica meio politicamente correto para não ferir alguma sensibilidade. Foi a impressão que eu tive, me corrija se eu estiver errada. Eu não sei, eu não diria se você está errado ou não, mas eu acho que é muito difícil escapar do moralismo quando a gente fala sobre essas coisas, sabe, Margot? Eu vejo muito moralismo no que você fala,
não acho isso ruim, né? Eu só acho que a gente tem que encontrar um lugar melhor para isso quando a gente fala sobre clínica, porque a clínica ela tem um jogo complicado, ambivalente com a moral, mas quando você interpreta alguém que está buscando outros parceiros, né, tipo, como algo sintomático, eu acho jornalista, sim, eu acho. Tá, Ah, então, para ti, Margot, só um como minutinho. é... Tem a Marília está com a mão levantada já faz um Ah, tempo. deixa eu Ela só pode terminar minha falar pergunta. agora. Deixa eu só terminar minha pergunta. Como é que tu enxerga a monogamia? Como é que eu enxergo a monogamia? Eu enxergo como estrutura. Assim como, por exemplo, a heterossexualidade, o heterossexismo, o feminino, o masculino. É isso, é uma estrutura que tem um apoio na moral. Tem algo mais? Você acha que tem alguma coisa faltando? Me conta um pouco mais. Não, eu acho que é uma coisa interna, não acho que seja uma coisa moral. Acho que esta moral tu pode chamar, então tu vai chamar o superego, pais internalizados, mas não uma moral externa porque a sociedade gosta ou não gosta. Tá, é isso. É Ah, que eu eu, acho é, que eu acho que Tá. eu entendi mais ou menos a diferença. Eu não compreendo essa coisa interna como algo autogerido, sabe? Ou com uma autogestão, ou uma autogênese, vamos dizer assim, do que é o gênero ou a nossa relacionalidade. Eu acho que é tudo externo, sim. Eu acho que a gente não é indissociável da política. E da moral também. Marília, perdão. Margot, você falou, né, do adultério, na verdade, de um casal em que as pessoas saem e tem que dar essa parte mas de uma a camada de adultério é uma mundo. expressão de moralista, eu não falei em adultério, eu falei numa necessidade de busca de alguma coisa. Me Não, desculpa, sim, sim. eu não falei adultério. Eu sei que Nem, você nem não falou me de passou pela adultério. cabeça a palavra. Não, você falou de um casal que as pessoas precisam dar uma pulada de cerca. Eu queria dizer que essa pulada de cerca, seja adultério ou qualquer outro nome que a gente chame, faz parte do sistema monogâmico também. Né? Não, isso não é a não monogamia. A pessoa está dentro de uma relação a dois e buscar outras pessoas não é a não monogamia. Isso também faz parte pode fazer parte da monogamia. Porque não é como a Carol muito bem falou, acho que a Carol falou um ponto muito importante, que não é sobre quantidade. Né? As pessoas que estão pensando, pelo menos algumas pensadoras com perspectiva política, que estão pensando a não monogamia hoje, elas enfatizam muito esse ponto, que não é sobre quantidade. Não monogamia não é você ampliar o número de parceiros amorosos. Não é isso. É uma perspectiva política. Não é sobre não cuidar também da pessoa com quem você está se relacionando, mas é sobre cuidar de mais pessoas. É não excluir, não cuidar apenas, exclusivamente de uma pessoa que é uma parceria conjugal e negligenciar o cuidado com outras pessoas que também criam vínculos afetivos ali com aquelas pessoas. Então, acho que é muito importante essa questão, não confundir a não monogamia com uma questão de ampliar a quantidade de parceiros amorosos. Tem mais a ver com a qualidade do vínculo, como é que é a qualidade desse vínculo e o que a perspectiva política que está pensando na monogamia aponta é a importância de ampliar o cuidado, que esse cuidado não seja tão exclusivista, né? Não exclua tantas pessoas. E isso tem consequências políticas. Então, eu só queria chamar a atenção para esse ponto que a Carol levantou, né? A gente lembrar que não é sobre quantidade. Eu Obrigada, vou Marília. com o que a Marília falou. Eu acho, Margot, que essa discussão que você coloca, ela é muito importante e ela serve muito como um alerta, né, para gente que pensa, porque, né, em primeiro lugar, o meu mestrado foi sobre preconceito, né, sobre homofobia na psicanálise, né, e pensando como os psicanalistas agiam até a década de 80, vamos dizer assim, né, nas suas clínicas, psicanalistas muito respeitados, e eu acho que isso acontece até hoje, né, é difícil dizer que não, no sentido de interpretar os comportamentos homossexuais de homens casados, né, como sintomas. Aí, pensando hoje, né, olhando esses relatos de análise de analistas respeitados, né, que interpretavam os comportamentos, desejos, fantasias, puladas de cerca, adultérios, né, tipo, de homens teoricamente casados, heterossexuais, né, com outros homens, né, às vezes partindo para o ato, né, ou passagens ao ato, como se dizia, como sintomas. Hoje, eu acho que todo mundo, em boa consciência, acharia isso um absurdo, né? Está se perdendo alguma coisa. Então, antigamente, era muito possível as pessoas olharem para esse tipo de... Até hoje, na verdade. Olharem para esse tipo de leitura, né, mais inclusiva, mais pulverizada, menos normativa, como a entrada da moral e da política na psicanálise, né? Eu acho que hoje a gente corre o risco de acontecer a mesma coisa. Quando a gente pensa sobre formas de relacionalidade como uma tensão da psicanálise à política, né, ou às normas,
pode ser que a gente ou cometa certos excessos ou que a gente tenha que reformular nosso rol de questões para entender que a psicanálise não é um saber nem uma prática separada da política, né? Acho que esse é o essencial para a gente na psicanálise hoje. E não reproduzir um discurso dito politicamente correto, ou muito contra o politicamente correto, ou muito revolucionário, ou muito limitante. O ponto, eu acho, para a gente que pensa psicanálise e produz psicanálise, é tentar entender qual é o lugar da política na construção de saber teórico e clínico. Isso é importante, isso é um organizador importante para a gente que pensa esse tipo de coisa, né? Então, acho que a discussão tem que partir um pouco daí também, né? É sempre uma espécie de... é uma consideração de Sim. método. A né? Mariana está... Eu estava pensando aqui que, por um tempo, eu tinha amigas que elas falavam que tinham relações não monogâmicas, citavam relações não monogâmicas, e eu pensava, tipo, tá, o que é isso? É tipo um relacionamento, mas pode ficar com outras pessoas. E eu via bem esse jeito, assim, de maneira bem, tipo, não me toca. Até que eu achei uma página no Instagram de uma menina que ela fala muito sobre a não monogamia. E, assim, ela tem textos muito pontuais, assim, muito precisos. E eu cheguei à conclusão de que existem relações, como é que a gente vai dizer, relações não monogâmicas entre duas pessoas do que relações não monogâmicas entre, tipo, muitas pessoas. Acho que eu me fiz entender. Acho que E aí... Quem é a menina? É Anne Caroline. Pode, ela é daqui. E, sabe, queria ler um trecho que ela fala de... Ela fala, sempre gosta de analogia. Ela é não binária também, então acho que é... Ela é não binária. Elo pede para... E aí fala... Pois bem, você já viu aquelas coleiras de cachorro elásticas, onde o cachorro pode ir caminhando livre até o momento em que o dono, por segurança, escolhe travar a coleira. E aí, então, o cachorro é obrigado a parar e esperar mais perto para seguir andando. E aí ela fala, perceba o sistema monogâmico funcionando exatamente igual. A liberdade se for juntos, em casal, numa mesma passada. E eu achei assim, e comecei a tipo, ver a não monogamia de um panorama assim, completamente diferente. E toda vez que sai um texto, eu fico assim, fascinada e penso, como eu posso aplicar isso nas minhas relações sobre eu me relaciono com alguém e fico com outras pessoas, mas de não perpetuar esse sistema entre as relações. É isso. É perfeito, acho perfeita essa consideração. Você me lembra uma coisa, que agora é uma nota muito mais pessoal, né? Não é algo que eu avancei numa pesquisa, nem nada. Eu também frequento um pouquinho essas páginas, né? Para entender como é que você tem pensado esse tema hoje, né? A Ana Caroline é uma bem legal, assim, a Geni também, a Marília também, tem as pessoas que a gente curte, né, Marília? Essa Marília que está aí. Agora tem a outra Marília, mas você conhece também. Mas eu acho o seguinte, Mariana, se eu tenho alguma coisa que eu acho desejável, né, no que se chama de não monogamia hoje, que eu tenho visto que talvez seja uma parte importante dos discursos, é o seguinte, existe uma ética, né, uma ética que é uma ética separada da ética da amizade. Eu acho que a ética da amizade tem muito mais a ensinar, e eu acho que muito mais para o proveito do que é uma vida criativa, né, para as pessoas no momento das relações, da construção das relações, do que a própria ética monogâmica. Porque a ética monogâmica é uma ética da escassez, né? Que é aquela história de que a gente estava falando, a Carol mencionou, né? Que se você não tem um parceiro, especialmente parceiro, né? Estou falando de uma questão que é muito mais cristalizada na socialização feminina, na socialização feminina. Mas os homens também isso pega muito. Se você não tem um parceiro, uma parceira, você está sozinho, né? Você pode ter 15 mil amigos, você pode ter relações preciosíssimas com 5, 10, 15 pessoas, frequentar infinitas, mas você está fundamentalmente sozinho. Isso é uma questão que pega a nossa identidade de uma maneira bastante medular, né? Só que a gente tem uma gestão das relações, é isso que eu estou falando, é uma gestão das relações amorosas separadas das relações de amizade. E se a gente fizesse uma confluência das duas? Né? E se a gente tratasse as nossas parceiras e parceiros amorosos como grandes amigos também? Né? Hoje em dia, surpreendentemente, eu não sei se vocês concordam com isso, não sei se vocês frequentam esse tipo de
de paragem, assim, nesse tipo de lugar, mas é muito mais fácil a gente fazer, conhecer gente por aplicativo de relacionamento amoroso, né, de paquera, do que fazer amigos, por exemplo, né? Porque as pessoas estão todas esperando que o príncipe encantado apareça, que a princesa encantada apareça, que você resolva a questão da sua solidão essencial porque você não tem um parceiro, né? É muito surpreendente, eu acho que faz todo sentido que essas pessoas começando a pensar, né, ser ou não ser, ou pensar e viver na monogamia, por quê? Porque essas pessoas estão começando a querer, antes de tudo, parceiros que sejam amigos, sabe? E parceiras que sejam amigas também, né? Então, acho que isso é um ponto importante para se pensar, aí, né, a psicanálise entra de um jeito talvez mais periférico, né, quando a gente pensa a ética, que é muito mais um tema de filosofia, não um tema de sociologia, mas eu acho importante colocar isso no nosso texto também, sabe, Mariana? Você tá de mão levantada? Você quer comentar alguma coisa a mais? Oi, eu? Ah, eu ainda tô com a mão levantada? Tá. Eu vejo Deixa. a não monogamia de uma forma bem subjetiva, assim, para além da questão que questiona essa estrutura da monogamia, que fala da mulher no lugar de reprodutora, que mantém a questão da herança da família, do capitalismo, eu acho que tem essa questão que a não monogamia, ela praticamente rompe com esse ideal de um dia encontrar uma dupla perfeita que vai nos satisfazer, assim. Ela rompe com a ideia daquela díade quase que mãe e bebê, né? Porque a não monogamia nada mais é do que entender que vai ter um terceiro, que um dia pode atravessar essa relação e pode ser objeto de desejo. Que eu não vou ser 100% objeto de desejo de uma outra pessoa e nem a outra pessoa vai ser meu objeto de desejo 100% e tá tudo certo. Por quê? Porque na vida é assim, né? A gente não tem como ter prazer 100% com nada. Eu não tenho prazer 100% atendendo, eu não amo 100% meus pacientes, nem minha família. Então, tem satisfação, tem falha em todas as relações. Eu acho que essa falta que existe, né, dentro de uma relação com o outro, entrar em contato com essa ferida narcísica de que não existe essa perfeição, existe uma incompletude, inclusive dentro de nós mesmos, né? É lidar com a nossa própria falta e poder, então, abrir um espaço para tolerar isso, né? Porque eu acho que a relação acontece exatamente nesse momento, assim, de, bom, como é que a gente vai brincar diante disso que está faltando? Vamos entrar em contato com a falta, vamos entrar em contato com o que não está me satisfazendo. Eu digo até dentro de uma relação de um casal, né? De duas pessoas. Porque eu fiquei pensando. Ontem eu estava até falando com uma pessoa que namora há 5 anos, uma mulher, uma amiga minha. E ela disse: eu tô muito chateada com ela porque ela não está mais me surpreendendo, ela já não está mais tentando me agradar de nenhuma forma. Daí eu perguntei: tá, mas tu explicou para ela de que forma que tu gosta de ser surpreendida, de que forma que tu gosta de ser agradada? Porque ela não tem como adivinhar, né? Que parece que as pessoas buscam, assim, é que o outro vá simplesmente imaginando de uma se ofenda por saber como ter uma relação comigo. E eu acho que aí é que está o legal da não monogamia, que é entender que, bom, talvez realmente eu consiga nos satisfazer, mas a gente pode aprender a ensinar o nosso prazer por outro, né? Como que o outro pode ter essa relação com a gente e de uma forma que não seja ruim, não é uma ofensa. Falar sobre a falta dentro da relação ou sobre o desejo fora daquela relação, né? Mas é lidar com essa falta. E eu acho Eu acho interessante colocar esse tema, né? Porque você buscar coisas para além da relação monogâmica que você tem, supondo aí uma fronteira entre o mundo, né? Mas buscar coisas em outras relações que você não tem necessariamente junto com o seu, né? A liberdade de poder fazer isso. E esse é um dos pontos mais organizadores de como eu penso, pelo menos, o que é uma ética, né, advinda dessa modalidade relacional. Porque é aquilo que eu falei, né, existe uma ética da monogamia, existe uma ética romântica que é separada da ética, né? Por exemplo, pegando uma linguagem mais laplanchiana, o outro, né, o outro meu parceiro, o outro minha parceira, tem um mistério que diz respeito a mim, e eu preciso decifrar. A gente entende intimidade dessa maneira, né? A intimidade é você ter contato com o outro de uma tal maneira exclusiva que ninguém mais tem, né?
junto com esse tema da exclusividade, que é super importante para a organização de relações monogâmicas. Ninguém faz muito isso, é claro que tem algumas pessoas que fazem, né? Tem amigos muito ciumentos, mas ninguém faz isso com amigos, né? Como que eu defino amizade? Amigo ou amiga é aquela pessoa que estará com você, ou você vai estar com ele, mesmo que ela se transforme radicalmente, né? A gente não tolera transformações de nossos parceiros amorosos, monogâmicos, né? Porque diz respeito a você. É como se você precisasse o tempo todo assentar a ilusão de que o outro vai se manter sempre em conformidade com aquilo que você pensa ou quer dele, né? Os desejos que ele vai atender seu, com as necessidades que ele vai atender suas, com a previsibilidade que você sempre espera e pede para o outro, né? Eu acho que existe uma importância dessa proposta ética, né, que é a monogamia, que é a ideia de que você não pede para o outro, você não coloca no outro os mistérios que dizem respeito à sua existência, né? Ou você pode, agora no sentido muito mais perto do que você falou, né, a gente tem uma pulverização muito forte e muito interessante, muito criativa, de necessidades mil, de desejos mil. Ninguém quer isso só de um amigo. Você sabe que tem um amigo seu que vai para uma balada que o outro não vai, né? Sabe que um amigo seu que vai querer ver aquele filme do Godard que vai começar a estrear aqui em São Paulo, que morreu, que o outro amigo seu não vai, né? Ou seja, por que a gente quer que o outro se conforme o tempo todo à necessidade que a gente tem de ter um parceiro completo? Isso não existe, né? É por isso, eu acho que vou deixar uma diquinha para vocês, né? Tem um autor queer norte-americano, que era muito próximo do Foucault, que é gente, eu esqueci o nome agora, o Léo Bersani. Ele escreve um texto que chama Contra a Monogamia. É um texto de 92, se eu não me engano, né? E ele é um texto assentado na psicanálise. E ele afirma logo de saída que, para a psicanálise, a monogamia é tanto cognitivamente indefensável quanto moralmente insuportável, né? Ele vai tentar alcançar isso junto do texto freudiano, por exemplo, né? E nesse texto ele fala justamente isso, né? Que existe um pedido insustentável ao outro, que é sempre um fardo, né? De que ele seja o mistério que vai elucidar a sua vida, né? E você tem que estar o tempo todo atento a isso, né? Você tem que estar o tempo todo atento se essa pessoa está cuidando do seu próprio mistério, né? Que o mistério dele é o seu mistério. Quem é O o seu autor, Lucas, que você falou? Léo Bersani. Deixa eu escrever. O Léo Bersani, eu acho que ele está vivo até hoje, inclusive, ele é um dos teóricos queer mais importantes nos Estados Unidos. E essa coleção de ensaios dele é uma coleção super importante. Não está traduzido em português, só está em inglês. Mas o nome em português seria algo do tipo: será que o reto é um túmulo? Ele escreve muito sobre a epidemia de HIV nos Estados Unidos, né? Vou colocar o nome dele. Ele é excelente. Eu sou muito apaixonado. Sou muito apaixonado pela teoria queer, não lacaniana, necessariamente. Várias coisas foram faladas aí que me sugerem pessoas narcisistas querendo que o outro adivinhe as suas coisas. Sim. E isso é uma coisa a ser tratada. Essas pessoas Sim. possivelmente procurem parceiros que lhes satisfaçam. Essa satisfação minha por si fosse pobre. E não uma escolha genuína. Uhum. E não alguém que encontra alguém que é um parceiro, cada um respeitando a individualidade do outro, mantendo a individualidade, mas ambos construindo alguma coisa juntos. Sim, sim. Eu entendo que isso é o que se espera da vida. Não estou falando em normal, mas não estou falando em politicamente correto, mas eu acho que, às vezes, o discurso contra a monogamia, considerando que a gente sabe que as relações estão muito voláteis hoje em dia, né, me parece um discurso mais politicamente correto. E eu acho que, às vezes, a gente não... Talvez a gente tenha que até tentar entender melhor o que é, de fato, não monogamia e relacionamento aberto, bem detalhadamente, né? O Lucas pediu para te explicar, porque, às vezes, a gente não entende onde é que a gente está se localizando, né? Por exemplo, eu me relaciono com uma única pessoa e há pouco tempo eu descobri que eu podia ser não monogâmica, eu não tinha noção disso, né? É uma questão...
é uma questão muito de conhecimento, de informação, assim. Então, eu entendo o que tu fala, Margot, nesse sentido, assim. Não, Margot, eu acho que Às vezes a gente está imersa em algo, né, e nem que tem um nome por si só, mas não. sim. Mas Não, eu quando acho, vê, tu eu pode se acho que identificar com outro lugar e nem sabe. é insosso. Acho que é a gente questionar se é ou não uma escolha autêntica, legítima. Acho que é assim, sabe? Ela responde a uma necessidade individual. Acho que qualquer pessoa faz o melhor que pode, né? Se não for numa posição perversa, né, num gesto perverso de manipulação do outro, dominação do outro, a pessoa Se está tem um tentando viver da melhor forma consentimento. possível, né? Então, sim, eu acho que exatamente. Então, não acho que cabe, eu também não entraria nessa aventura de criticar escolhas individuais ou escolhas relacionais de casais ou pessoas individuais, assim, de sujeitos individuais. Acho que isso acho que isso é propriamente moralista ou mesmo politicamente correto, né? E teria como explicar mais ou menos essa função do que é a monogamia, não monogamia, relações abertas, para a gente ter uma noção do. Eu vou, Às vezes. eu acho que de propósito, vamos dizer assim, eu não vou conceituar o que é a não monogamia, porque vamos dizer assim, Meio complexo. já começa pelo negativo, né? Tipo, é a mesma coisa que a gente está falando de inconsciente, né? Que é o inconsciente é aquilo que não é consciente, né? Depois Freud começou a tentar conceituar adjetivo consciente, né? A cerne das pulsões, eu acho que talvez a gente consiga precisar com um pouco mais de maneira um pouco mais satisfatória, porque tem, como por exemplo, durante a constituição da antropologia, muito mais que da psicanálise, né? Porque a psicanálise não precisou nunca uma definição operativa da monogamia. Mas quando a gente, porque, né, agora, no sentido bem resumido, a psicanálise, ela parte, mesmo que critique, ela parte da norma, né, do normal, né? Mulheres casadas, vitorianas, que estavam em crise no casamento, ou em crise com seus parceiros, o Sr. K, essas coisas que a gente conhece da história da psicanálise, né? A psicanálise nunca quis criticar a norma. Mas a antropologia, né, contemporânea a Freud, por exemplo, né, quando estava nascendo, ela precisou conceituar a monogamia porque ela estava começando a observar que alguns povos, né, não obedeciam o mesmo regime de sociabilidade, né, de relacionalidade que o Ocidente estava obedecendo. Chamavam de primitivos, chamavam, né, porque, afinal das contas, o homem branco ocidental inventou, né, a forma de vida superior a todos. Só que como essa corrente sociológica, antropológica, continuou pensando isso, passando por Engels, né? Não sei se vocês lembram do Engels, que tem um livro sobre a origem do capitalismo, né, do Estado da Família, ele critica a monogamia, inclusive, né, o parceiro do Marx, Engels. Então, só essa linha para puxar que hoje uma definição interessante da monogamia vem muito mais de uma certa antropologia e sociologia, né, e dos saberes, não, dos estudos feministas, do que da própria psicanálise. Então, a questão que eu vou ler para vocês aqui é o terror assim que foi traduzido? Eu acho que é o terror poligâmico. Vocês. Eu vou ler, tá? Ela diz: a monogamia não é uma prática. É um sistema, uma forma de pensamento que determina aquilo que chamamos de vida privada, as práticas sexoafetivas, as relações amorosas. O sistema monogâmico dita como, quando, para quem e de que maneira amar e desejar, assim como quais circunstâncias são motivos para sentir tristeza, em quais deveríamos sentir raiva, o que nos machuca e o que não machuca. O sistema monogâmico é uma engrenagem que distribui privilégios a partir dos vínculos afetivos e um sistema de organização desses mesmos vínculos. O que eu quero dizer, tipo, num sentido bem prático? Não é, né, o cerne da questão não é tanto pensar e criticar escolhas individuais, de novo, né, Margot? Porque isso não leva a lugar nenhum, no sentido que eu estou tentando propor, e do que, na verdade, a psicanálise associada à política propõe quando critica o gênero, por exemplo. Né? Uma crítica ao gênero é uma crítica a um sistema estrutural que produz sujeito. A monogamia também produz sujeito. Ela ensina a gente a desejar. Né? Então, quando eu falo em
uniformidade do nosso desenvolvimento, um encontro com a falha na norma. Se eu fosse um homem trans, eu seria um sintoma de uma falha na norma, né? Porque eu saí de uma espécie estrutural, né, de uma orientação estrutural de como eu deveria me identificar enquanto gênero, qual deveria ser a minha performance. Né? Se eu fosse, né, tal ou qual maneira de me relacionar, eu seria ou uma afirmação cis, ou uma afirmação contra, né, ou crítica, ou trans, que seja, de uma maneira estrutural, né, que me ensinou a desejar de tal ou qual maneira. Que às vezes, dito de alguma forma, se não é sintomático o fato de que duas pessoas que estão construindo alguma coisa precisem buscar coisas para satisfazer e não sabem o que, então ser um casal monogâmico, fiel, genuíno é um sintoma. E eu não acho que seja. Eu acho que a gente concorda com isso, né, Margot? Colocado porque, assim, parece que a monogamia é um sintoma. Tudo é um sintoma. Eu não sei se a gente pode dizer alguma coisa contrária, uma compreensão da psicanálise, pode ser uma defesa. Eu acho que talvez esteja dizendo alguma coisa muito mais próxima disso, uma reatividade, um sintoma no sentido ruim da palavra. Mas eu acho que sempre vai ser um sintoma, né? Vai ser uma saída sintomática para algo que é uma inquietação interior nossa, por tal ou qual coisa, né? Mas o que eu estou pensando é o seguinte, é o que ensina a gente a desejar, a amar, a organizar nossos vínculos de tal ou qual maneira, né? E o mundo afirma isso ao redor da gente, de volta, o tempo todo. A forma que a gente organiza nossas casas, a suíte master do casal, né? O quartinho de empregada, né? Que também é outro sintoma da sociedade brasileira, vamos dizer assim, né? Mas, de qualquer modo, a suíte master, o quarto pequenininho para a chegada do filho, né? É tudo muito monogâmico. A arquitetura... É tudo dado, assim, né? É normal que eu queira, até 30 anos, encontrar um homem, preferencialmente homem, para me relacionar, que esteja sucedido financeiramente, que possibilite construir uma família. Isso é o que está enraizado, né? E é estruturado, assim como o racismo é estruturado. Hoje para Costa Rica. Vai para Costa Rica semana que vem. Dá um passeio por lá. Todo mundo vai te perguntar cadê seu marido. Isso. Todo mundo vai te perguntar cadê seu marido. Isso é diferente, entendeu, Margot, de questionar escolhas individuais. A gente está falando de estrutura. O que leva as pessoas a perguntarem para Carol cadê o marido dela? Mas eu vou ter filho. O que tu descreveu em relação às casas, né? Como é que a casa tem a suíte master, tem o quarto do nenê, tem o quarto da empregada. Aí, então, eu acho que tu está falando de assimetrias. Porque o quarto do casal é o quarto do casal. Os filhos, em algum momento, vão ter eles as suas casas e o seu quarto, ou acasalados ou não. Quando eles forem os donos, são assimetrias. É como o paciente e o analista, são assimetrias, que eu acho que são necessárias na constituição de uma pequena sociedade, que é a família, que é a raiz de uma grande sociedade, que é onde uma organização que nós vivemos. Não estou falando em moralismo, eu estou falando de organização interna que se reflete em como as pessoas vivem. Outra coisa, a fantasia é livre. Gostar, achar legal... É que o valor da sociedade tem um peso sobre... O valor da sociedade tem um peso sobre os nossos desejos. Isso é inquestionável. Alguém ser atraente não significa que tu vai lá, transa com aquela pessoa e volta pro teu casal. Eu acho que é alguém que está buscando alguma coisa que não sabe o que é. Isso me parece sintomático. Né? Alguém que não... Isso eu acho que podia trocar essa ideia bem mais também depois, porque eu estou gostando das questões. Mas eu só discordo desse ponto aí, viu, Margot? Eu não acho que... Eu acho que a gente está falando sobre a mesma coisa, mas de ponto de vista muito diferente. Eu acho que você tem essa assunção de que o interno se reflete no externo. Eu estou dizendo o contrário. Eu acho que o externo gera o interno. Né? Talvez seja essa questão epistêmica que está dando uma certa distância na compreensão da gente, sabe? O externo não vem do céu, são internos que produzem o externo. Não. Só o externo da família sobre a criança. Né? Margot e o Winnicott, Margot, a gente estudou na sociedade. Sim. E o ambiente. Mas uma mãe que não esteja ligada com seu filho vai produzir o quê? É uma coisa interna dela que ela está passando para o filho. A sociedade não vem do céu para dentro, vem do indivíduo para o social. Não. Bom, é que esse tema é polêmico, esse tema é
assim mesmo, ele gera Não, inquietações. não, e se for para pegar o Winnicott, que é um autor que eu estudei muito, né, eu não sou humilde ao ponto de dizer que não, eu estudei muito. O Winnicott, ele fala que alguma coisa se gera entre, né, não interno. O interno não existe por si só, né? Vai acontecer entre os dois. Inconformidade, né, tipo, agora pensando na moral também, na política, vai exigir conformidade da pessoa que está chegando no mundo agora, que ela precisa se refrear. Agora, Então, gente, do indivíduo vou não parte perguntar muita quem coisa, nasceu não. Parte um gesto. primeiro, o ovo ou a galinha. Não é. Porque a Não mãe é. também E partiu de nasceu algum lugar. A mãe está com as suas coisas internas colocadas. Tá vendo? Tá vendo? a resposta do Winnicott é a cloaca. A cloaca nasceu primeiro. Gente, desculpa, Aquela eu vou coisa que estava entre os dois. Mas, enfim. pro Freud, então, e lembrar de que indivíduo e sociedade não dá para separar, gente. O indivíduo é social, a E eu sociedade lembro muito também disso. compõe o indivíduo, enfim, eu acho que é inseparável, é uma relação ética, não sei como você, para quem veio E esse antes. estranhamento, acho que fala daquele texto do Freud, O Estranho, né? Que gera muito angústia, gera muita inquietação, porque são coisas que mexem com a gente, né? Lidar com essas questões. Causam Gente, desconforto. foi longo, né? A gente acabou discutindo bastante. Essa era a intenção. Saímos com vários questionamentos, mas eu acho que é importante, sim. Sim. Alguém mais? É. Não sei se tem alguma consideração final que queiras falar, para a gente ir partindo, então, para o final da Eu acho que nosso a coisa encontro. foi encaminhada dessa forma, assim. É uma questão bastante interessante, com muito poucas respostas, como tem que ser. Eu acho que todo mundo está convidado, né, como clínico, como quem pensa sociedade, como quem pensa sujeito, a colocar esse tema em pauta, né? Eu me encarreguei, de certa maneira, de tentar sistematizar isso mais para frente, só que como eu não estou com nenhum deadline, vai demorar para sair alguma coisa. Só que, eventualmente, talvez. Eu sei que a Marília está pesquisando isso também, é uma produção muito ver, mas eu quero que essa conversa siga. Então, quem tiver o meu contato, né, tipo, acho que você divulgou aí, vamos continuar trocando essa ideia. Acho que é interessante, sim. E entendendo essa questão da não monogamia, que faz com que a gente repense a forma como a gente se sente, e eu acho que dá uma permissão para que a gente possa questionar nossas relações, os nossos desejos, enfim, lidar com tudo isso de uma forma mais natural, né? Algo do humano, assim. Mas é isso, pessoal. Obrigada pela participação de todos, tá? Boa Obrigado, noite. pessoal. Valeu. E obrigada, Lucas, por Foi um tudo, por prazer. todas as contribuições. Tchau, Carol. Tchau, pessoal. Obrigada, boa noite.